Jesus. Graças a Deus. Amém? Se você tem uma Bíblia aí, livro de Mateus, por favor. Abra aí sua Bíblia no livro de Mateus. Lá no capítulo 27 do livro de Mateus. Se você puder aí abrir a sua Bíblia. No livro de Mateus, no capítulo 27, lá no versículo 33, fala sobre a crucificação. A crucificação. Mateus 27, 33. Se você puder, abra aí a sua Bíblia em nome do Senhor Jesus. Mateus 27, 33 diz assim: e chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber o vinho com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destrói o santuário, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois vinha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com eles. Então, se você puder olhar para mim aqui, por favor, observe bem que a cruz, ela não é o fim de tudo. A cruz, ela é o início de uma nova vida. O diabo sabia que o que Jesus estava fazendo na cruz resolveria o problema da humanidade. O diabo sabia que Jesus era o Cordeiro de Deus, e que o Senhor Jesus estava pregado naquela cruz exatamente para dar um fim entre a separação do homem com Deus. O que separa o homem de Deus? O que separa uma pessoa de Deus? O pecado. O pecado faz a separação entre o homem e Deus. E quando Jesus estava na cruz, ele então
atraiu para si o pecado da humanidade. Então, os meus pecados, os seus pecados, os nossos pecados já estavam sobre o Senhor Jesus. Estão para entender? Está entendendo? Então ali, Ele não só levou as nossas dores, mas também as nossas enfermidades. Naquele dia, na cruz, quando Jesus entregou o Espírito dele, aconteceu muitas curas, muitos milagres. Naquele dia em que Jesus deu a sua vida por nós, foi o fim de todas as dores, de todo o sofrimento da humanidade. O diabo sabia disso. Então, o diabo, vendo que o sacrifício estava sendo feito, começou a usar pessoas. Desce daí, tu não és o Filho de Deus, tu não disseste que és o Filho de Deus, então desce daí, que a gente vai crer em ti. Tem um celular aí tocando. Que a gente vai crer em ti. Você está entendendo? Quer dizer, é uma estratégia que o diabo, o quê? Bom, então eu vou provar que eu sou filho de Deus descendo da cruz? Precisa. Jesus sabia do preço que ele tinha que pagar. Mas o diabo sabia que ali ele seria derrotado. O diabo foi vencido na cruz. Jesus venceu o diabo na cruz. A cruz significa o quê? O sacrifício. Então, quando às vezes a pessoa fala assim, eu não consigo vencer. Não é que ela não consegue vencer, é que ela não tem uma vida de sacrifício com Deus. O que é uma vida de sacrifício com Deus? É quando a pessoa, ela se nega, ela deixa de fazer aquilo que agrada a ela, que satisfaz o ego, que satisfaz a sua carne, para agradar a Deus. Quando a pessoa faz isso, ela está sacrificando. Quando a Bíblia diz assim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, quando é que a pessoa resiste ao diabo? É quando ela sacrifica o seu eu. Ela sacrifica por amor ao Senhor Jesus. Dão para entender? Então ela sacrifica por amor ao Senhor Jesus Cristo. É sacrifício. Então, quando a pessoa tem uma vida de sacrifício com Deus, ela vence. Ela vence o seu eu, ela vence o diabo, ela vence os vícios, ela vence tudo que ela quer vencer. Jesus venceu. Mas as pessoas diziam assim, tu que destróis o santuário em 3 dias e reedifica, salva a ti mesmo, se é filho de Deus, e desce da cruz. Então o diabo tentou de todas as formas impedir o sacrifício de Jesus. Se você ler o Salmo 22 na sua casa, Jesus fala assim, touros de Bazã me cercam. Imagine quantos demônios nesse dia tentaram fazer com que Jesus não desse sua vida, não entregasse a sua vida por mim e para você, para mim e para você. Está dando para entender? Sim ou não? Então o sacrifício do Senhor Jesus na cruz foi para me dar a você a vitória. A vitória. Quando você olha para a cruz e a cruz está vazia, então significa que ele venceu na cruz. Jesus não está mais na cruz. Ele venceu a cruz. Ele venceu o inferno. Ele venceu.
Jesus se fez maldição por mim e por você. Então, a cruz vazia hoje significa que Jesus venceu. E você também pode vencer. Você também pode vencer. Você também pode se tornar uma vencedora, um vencedor. Todo mundo quer vencer. Ninguém quer perder. Todos querem vencer. Mas quem não queria ser um vencedor? Então, existem muitas pessoas que estão diante das situações da vida dela, o quê? Desacreditada, desanimada. Mas, se ela abraçar a cruz, o que é abraçar a cruz? É assumir a sua fé no Senhor Jesus. Se ela assumir a sua fé no Senhor Jesus, então a morte não terá poder sobre ela. Jesus venceu a morte. Num livro de 1 Coríntios, lê na sua casa depois, não vai demorar muito se abrir. 1 Coríntios, capítulo 15, no 55, diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Então, ali, Jesus venceu através do seu sacrifício. Ele venceu por meio do seu sacrifício. Então, se eu quero vencer, se você quer vencer, você tem que ter uma vida de quê? Uma vida de sacrifício com Deus. Uma vida de sacrifício com Deus. Repito, o que é uma vida de sacrifício com Deus? É deixar o mundo. É deixar as coisas deste mundo. Quando eu digo deixar o mundo, não é que você vai, mas é você procurar andar com Jesus, não satisfazer o desejo da nossa carne, porque a carne, ela se alimenta do pecado. A carne se alimenta do pecado. Mas a salvação vem pela fé, através do sacrifício de Jesus. Então, quando eu vejo a cruz vazia, então ali me mostra que ele venceu. E se ele venceu, eu posso vencer. Amém? Porque Jesus não foi crucificado o espírito dele, foi sacrificado o corpo do Senhor Jesus. Então, às vezes, eu não consigo vencer, eu não consigo largar isso, eu não consigo largar aquilo, eu não consigo largar aquilo outro. Consegue. É só a pessoa sacrificar. É fácil? Não. Foi fácil para Jesus ir para a cruz? Não. Jesus foi preso, Jesus foi cuspido, Jesus foi chicoteado, Jesus foi espancado, Jesus levou soco, Jesus, ele teve que carregar uma cruz pesada pela via dolorosa. Jesus, imagine o quanto o Senhor Jesus sofreu por mim e por você. Então, é muito fácil, Jesus me ajuda a me libertar disso. Ele não vai te ajudar, ele já te ajudou. Quando ele carregou a cruz, ele já fez a parte dele. Jesus, eu quero largar isso. Me ajuda a largar. Ele não vai, você não pediu ajuda para entrar. Você está entendendo? Então a pessoa, ela tem que entender, o sacrifício é dela. O sacrifício de abandonar o que é errado não é de Deus, é dela. Jesus já fez a parte dele. Ele diz assim: está consumado. Ou seja, está feito. Eu já fiz a minha parte. Já carreguei a maldição que havia sobre vocês.
já curei vocês, já dei a minha vida na cruz, já carreguei a cruz para você, já sofri no seu lugar, eu já sofri no seu lugar, eu me tornei maldito por vocês. Jesus se tornou maldição na cruz por nós, poxa. Então eu não posso dizer, eu não consigo largar isso, eu não consigo me apegar com Jesus. Não é que a pessoa não consegue, ela tem que querer Jesus, ela tem que querer a salvação. Então a sexta-feira da paixão é muito mais do que não comer carne, é muito mais do que você deixar uns costumes. A sexta-feira da paixão significa Jesus venceu a cruz, o inferno, Jesus tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, Jesus se fez maldito na cruz por mim. Então, ele morreu no meu lugar. Ele morreu no meu lugar. Era para você carregar a sua cruz, era para mim carregar a sua cruz e ser crucificado. Mas ele fez isso no meu lugar, no seu lugar, para que hoje você não pudesse mais sofrer. Está dando para entender? Por isso que a salvação hoje é pela graça. Por que pela graça? Porque ele já pagou o preço. Porque ele já pagou o preço. Então, Jesus já pagou o preço. Você que me assiste, você que está doente em cima de uma cama, você que está no hospital, você que está em casa, você que tem um vício, você que tem uma depressão, você que sofre com problemas na família, no casamento, seja qual for a área, Jesus já venceu isso para você. O Senhor Jesus, ele já venceu para você. Você não pode aceitar essa enfermidade. Você não pode aceitar. Se aí onde você estiver, você reconhecer Jesus Cristo como o seu Salvador e entregar a sua vida para Ele, Ele vai te salvar. Mas se você continuar no seu orgulho, preso a pessoas, preso a uma religião, preso a alguma coisa, então a pessoa, ela não vai ter a atitude, a decisão de entregar a vida para o Senhor Jesus. Jesus entregou a vida dele por mim e para você. Tem gente que se entrega para outra pessoa. Poxa. Tem gente que conversa com uma pessoa que já está levando para casa. Tem gente que se entrega para uma outra pessoa, mas não se entrega para Jesus. Tem gente que se entrega para os vícios, mas não se entrega para Jesus. Tem gente que se entrega para este mundo, mas não se entrega para Jesus. Ela entrega a vida dela para outra pessoa, ela entrega a vida dela para os prazeres deste mundo, mas não quer entregar a vida dela para o Senhor Jesus. Aí eu pergunto para você, é Jesus que não quer salvar ela? Não, é a pessoa que tem que tomar essa decisão na sua vida. Então o diabo, assim como ele tentou tirar Jesus da cruz, ele vai tentar e ele tenta impedir que você sacrifique pela sua salvação. Então ele usa coisas, ele usa pessoas, ele faz de tudo para que você não tenha acesso à cruz, não tenha acesso a uma vida de sacrifício com Deus. No versículo 45 diz assim, Mateus 27, 45: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste?
E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre, colocando na ponta um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. Na cruz, Jesus foi reconhecido como Filho de Deus. Você quer ser reconhecida como filha? Você quer ser reconhecido como filho? Sacrifica. O Filho de Deus é odiado, não tem jeito. O Filho de Deus é desprezado, não tem jeito. Você vai ser odiado pelo mundo, você vai ser odiado pelas pessoas que você ama por causa da fé em Jesus. Você é odiado por tudo lá fora, porque você se tornou um filho de Deus, uma filha de Deus. Então, quando a pessoa ela se torna um filho, uma filha de Deus, e leva uma vida de sacrifício com Deus, ela vence. Jesus venceu, e nós também podemos vencer. Amém? Quem é o vencedor? É o que conquistou a casa? Quem é o vencedor? É o que tem um carro, uma vida econômica boa? Não. O vencedor é aquele que permanece até o fim, sacrificando sua vida com Deus, em nome de Jesus. Fique de pé, por gentileza. Eu vou pedir para servir para você o cálice com o sangue, porque qual foi o preço do nosso pagamento? Qual foi o pagamento, o valor que Jesus pagou pela nossa alma? Foi o seu sangue derramado na cruz. O sangue de Jesus na cruz foi o valor que ele pagou pela nossa alma. Amém? Foi o valor que ele pagou pela nossa alma, que foi o sangue dele. Então, o sangue do Senhor Jesus na cruz foi o fim da nossa dor, o fim do nosso sofrimento e o fim da nossa separação que havia entre o homem e Deus. Daqui a pouco eu vou explicar sobre isso, em nome de Jesus. Levanta para Deus o teu cálice.